A paz de Deus, meus amados e preciosos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Basimara, ele afirma, né? Sempre afirmei que Jesus é Deus e aprendi isso na CCB. Meu Deus do céu, né? Que loucura! A obstinação do pecado. Lá no Velho Testamento, você encontra já ensinamento a respeito da obstinação do homem. Lá diz, né, que a obstinação é igual ao pecado da feitiçaria. O que você entende com isso? Que na feitiçaria tem demônios, não é? Na obstinação do homem também esteja seguro disso. Está um demônio. Um espírito mau, um espírito de perdição. Porque, veja, ele afirma que Jesus é Deus. Para ele, Jesus é Deus. Ora, mas como é que ele usa palavras de homens para contrapor, para contradizer a palavra de Deus? Se o próprio Deus, e ainda é o Deus salvador das nossas almas, né? Que torna esse assunto muito sério, né? Se fosse um assunto diferente, né? Mas o tema é a salvação das nossas almas. Usa homens, né? Homens para contradizer o próprio Deus, que disse, né? Que aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestades, os ventos deram contra ela e ela não caiu, porque a casa foi edificada sobre a rocha. Aquele que disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas olha o que ele fala, olha o que ele fala. Se o próprio Deus diz que eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão eternamente, da minha mão ninguém pode arrebatar. Mas ele vai citar um monte de versos, né, dos apóstolos, né? A princípio era o Tiagão, né? O São Tiago. A princípio era o Tiago, que é o Deus dele. Acho que ele já está meio... Viu que está furada essa barca aí, né? Então está buscando textos aí de Paulo, apóstolo. Mas quem é Paulo diante do Senhor Jesus? Quem é Pedro? Quem é Tiago? Quem é conselho de ancião esses idiotas aí que perverteram a nossa doutrina e são tão sem vergonhas que... Veja, eu falo desta maneira e você fica indignado de ouvir. Mas eu não tenho outra palavra para estes homens. Pois eu admito, eu entendo, eu aceito que a qualquer momento eles mudem a doutrina. Mas ficar enganando as pessoas, há 16 anos eu escrevo sobre isso, ficar enganando as pessoas, ora, o que é isso? É gente safada mesmo, gente da pior espécie, são demônios, entendeu? Assim, diante de Jesus, não há homem algum que possa contrapor, contradizer, mudar alguma coisa, tá? E os apóstolos, de fato, eles não fizeram isto. Paulo fala, né? Paulo fala que eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento e outro edifica sobre ele. E o fundamento é Jesus Cristo. Com isso ele está querendo dizer que as doutrinas que ele desenvolveu, todas elas tiveram como fundamento o ensino de Jesus. Ele não mudou nada. Em absoluto, não mudou nada. E ele diz, outro edifica sobre ele, porque certamente, se você não tiver o cuidado em respeitar os limites da palavra do Senhor Jesus, você vai construir heresias, e heresias de perdição. E o primeiro que vai pagar o preço é você mesmo. É você mesmo. Pedro adverte, né? Os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Isso é torcer as Escrituras sagradas. E fala indouto. Por que indouto? Porque não é doutor? Não, é porque a pessoa não sabe do que está tratando. Basimar, ele diz que acredita em toda a Bíblia, um discurso mentiroso.
Diz que acredita em tudo, mas ele não busca a harmonia que a Bíblia tem. Então faz confusão, evidentemente faz confusão. Tem a sua mente confusa e vai perder sua alma. E nesse esforço aí de defender estas heresias de perdição do ministério, está levando também outros para a perdição também, porque vão atrás dele, ao invés de ficar dentro da nossa doutrina, que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. É triste essa história. E teima, né? Basimar teima, quer discutir. E ele diz aí, agora você diz que não existe firme e fiel, mas o apóstolo chama irmãos de fiéis, em quem eu vou acreditar, em você ou no apóstolo Paulo. E cita um verso lá, né? Diz assim, um verso do Novo Testamento, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Entende? Bom, então veja bem, o cerne da nossa discussão é firmeza e fidelidade para entrar no céu, né? Então, esse verso que está citado aí, são versos onde o trato é a situação posicional do crente, né? Salvo por toda a eternidade, né? E ele é um fiel. Agora no trato desse comentário do nosso querido irmão Basimar, nós temos que levar em consideração duas coisas, né? É que nós temos um posicionamento, né? Uma situação posicional e uma situação vivencial, existencial. O que eu quero dizer com isso? Que quando a Bíblia fala que nós somos santos, nós somos fiéis, né? Ela está fazendo afirmações de uma situação posicional, né? Agora, evidentemente que nós temos uma vivência, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Muito embora a palavra santo não signifique impecabilidade, né? Que é um conceito herdado lá do catolicismo romano, mas significa apenas que somos separados, né? Mas hoje, quando nós falamos em santidade, em santo, pensamos a pessoa que não peca, que não comete pecados. E que é um conceito que vem aí há milênios, aí, herdado lá do catolicismo romano, né? Então, a nossa vivência, a nossa experiência é que somos pecadores e que pecamos o tempo todo. Pecamos por pensamento, pecamos por obras e que pecamos de fato. Então não existe isso. Na nossa experiência existencial não existe o santo. Somos fiéis, mas fiéis no quê? Vocês devem ter visto vídeos meus onde eu pergunto que testemunha, todo mundo testemunha, se eu for firme e fiel, vou entrar no céu. E eu pergunto, mas firme e fiel no quê? É preciso definir direitinho isso daí, tá? Porque eu, quando comecei a congregar, eu pensava que era ser firme e fiel aqui, ó, nos pontos de doutrina. Entendeu? Mas não é isso não. Basimar sabe muito bem que é ser firme e fiel nos usos e costumes, nas práticas cristãs. Usos e costumes como não ter barbicha, não ter costeleta, não ter bigodão de enrolar, não usar camiseta regata, não usar bermuda, a mulher não pode usar uma blusa sem manga, não pode usar uma calça feminina. É ser firme e fiel nessas asneiras aí, entendeu? Em práticas cristãs. Algumas são legítimas, outras questionáveis e muitas diabólicas, entendeu? Então, mas Basimar sabe que ser firme e fiel no conceito da congregação é a existencial, a vivencial. Só que aqui ele faz um joguinho, tá? Para confundir as coisas. E ele vai para o posicional.
Quer dizer, somos santos e somos fiéis. Ora, mas numa contradição ao que ele prega, porque ele prega uma salvação condicional. Na salvação condicional, esse posicionamento de santo e de fiel, ele não existe. Ele pode existir um momento e deixar de existir no seguinte. Então ele não poderia nem fazer essas afirmações, sendo bem sincero com as crenças que ele tem. Então, essa é a desordem que há na cabeça dele. Ele mistura uma coisa ou outra e joga conforme a necessidade se apresenta. Bem, então veja, as minhas crenças é uma situação posicional, uma situação de fato. Eu sou santo diante de Deus, tá? Não porque eu não cometa pecados. O pecado é inerente ao ser humano. Mas porque o Senhor Jesus me substituiu na cruz. E a santidade dele é imputada à minha pessoa. Entendeu? É imputada à minha pessoa. Eu sou firme e fiel. Né? Não é porque eu não tenho meus vacilos e que eu não escorregue na casca da banana. Não, nada disso. Sou firme e fiel. É uma situação posicional, porque o Senhor Jesus, ele foi firme e fiel. E a firmeza e fidelidade dele é atribuída à minha pessoa. Ele me substituiu. Tá? Conforme o nosso quinto ponto de doutrina afirma, que ele foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele foi feito por mim. Então eu tenho essa posição por causa dessa conquista que de Jesus fez por mim. Diferente do Basimar, que o posicionamento dele é existencial. Você tem que ser firme e fiel. Não usar costeleta, não usar bigodão, não usar camiseta regata, não usar bermuda, entendeu? É vivencial isso. Tá? E você pode ver isso, ele me acusa de não reconhecer que nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Eu nunca falei isso, mas ele diz que eu falo. Por quê? Porque a minha ênfase não está no existencial. Eu prego o posicional, que é uma posição conquistada por Cristo na cruz do Calvário, em favor, no benefício da nossa salvação, no benefício das nossas almas, na realização da nossa salvação. Mas ele me acusa por quê? Porque as crenças dele são as crenças do existencial. É um posicionamento existencial. Então ele não poderia estar usando esse argumento que ele usou aí agora. É simples assim. Isso é uma questão de coerência com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa. Eu vou parar por aqui porque o vídeo está longo demais. Vamos seguir nessa discussão. Tá bom?